Hello! Olá! Mais uma semana de Cooking Show. Vamos mesmo começar a fazer isto todos os programas? Temos. Okay. É obrigatório agora. Okay. É tradição agora. Tem de ser. Faz parte do Cooking Show agora. O hello. Ora, é assim, eu vou já fazer aqui o meu report de Harry Potter, tá bem? Que sei que vocês estão muito entusiasmados para saber o meu report de Harry Potter. Ok, portanto, acabei o quarto livro, o Cálice de Fogo, e já comecei a Ordem da Fênix. Ok. Portanto, comecei a Ordem da Fênix há uns 2 dias, portanto, o livro é gigante, portanto vai demorar algum tempo. Mas sim, esse o meu report de Harry Potter. Eu depois quero fazer uma maratona de filmes quando acabar de ler os livros. Acho que vai ser interessante. Vai ser interessante. E estou absolutamente obcecado por ver vídeos de Harry Potter do YouTube. Portanto, está a ser problemático. Está a ser muito problemático isto. Encontraste alguma coisa engraçada? Bem vídeos de curiosidades, a saber sobre a história das famílias e sobre as várias escolas ao redor do mundo. Vídeos assim engraçadas e então estou absolutamente obcecado com isso. Ainda não é problemático, acho eu, mas poderá vir a ser. Isso é muito giro. Por acaso, tenho uma coisa a adicionar em relação ao mesmo tema, que se calhar vais achar interessante. Um amigo nosso, o David, mencionou-nos, falou-nos de um podcast que se chama Potterless, que é o podcast de um gajo que basicamente nunca leu os livros de Harry Potter e está a ler agora com 23 anos ou 25 anos or something like that, pela primeira vez, e faz duels e deep dives à história e aos livros em formato podcast. Por isso, parece muito engraçado. Mas partindo do princípio de um gajo que nunca leu nada, nunca soube nada. Sabe pormenorzinhos, porque lá está, a internet existe, mas já. E então, na maior parte dos episódios, ele está com amigos que são fãs de Harry Potter e está basicamente a irritá-los com quão pouco ele não sabe acerca dos livros. Mas aquilo parece muito giro. Nós só ouvimos um bocadinho do primeiro episódio, mas é uma recomendação. Ok, boa. E o que é que andaram a ver? Digam lá. Olha, acabámos Luke Cage. Ok, boa. Oh meu Deus, eu adorei. Ok, então temos que gravar depois dos créditos, então. Temos, sim. Tá bem, e mais? Mas digam-me só uma coisa, só aqui para aquecer um bocadinho a cena. Digam-me só uma coisa. Sim. No final ficaram tão chocados como eu ou não? Eu fiquei bastante chocada com muitas das decisões, sim. Especialmente da Mariah. A cena toda da Mariah. Ok. E não do Luke Cage? Isso foi muito chocante. Também, sim. Sim, da Mariah, Luke Cage, lá está. O que iniciou o chocante do Luke Cage foi a Mariah. Exato. E Yes. Adorei essa decisão. Acho que foi cereja no topo do bolo. Completamente. Eu achei que obviamente nós depois vamos falar mais disto, mas o desenvolvimento das personagens, os twists nas decisões que as personagens tomam, é muito diferente, muito inovador. Gostei imenso da maneira como acabou. É verdade. Também. Está muito corajoso. Está sim, senhor. E mais? O que é que vimos? Já viram Incredibles? Ainda não. Okay, o tempo. O tempo que não dá para as coisas. Não, por acaso, o tempo está bom. Não, o tempo está bom. É por isso que lá está, não temos ido para o cinema. Estou a perceber. Tempo para tratar disso. Mas olha, eu vou então só mencionar aqui isto não é nada de novo, este podcast já existe há anos e anos e anos. É uma coisa chamada Hardcore History, do Dan Carlin. Só que vale a pena mencionar isto porque ele basicamente faz um episódio de 6 em 6 meses. E quando sai um episódio é uma festa entre os fãs. E basicamente é um gajo que faz podcasts gigantes, cada episódio são 5 horas. Porra. Em que ele basicamente entra num detalhe brutal
em períodos da história e conta fases da história da história humana numa maneira muito narrativa, muito colorida, e eu não tinha grande interesse em história até começar a ouvir os podcasts dele. Ele tem uma maneira de falar que é absolutamente carismática, é muito interessante. Ele conta as histórias de uma maneira muito compreensível. Tu consegues perceber exatamente o que é que aconteceu, porque é que as pessoas tomaram as decisões, de que consequências é que isso teve para a sociedade e mesmo décadas e séculos depois de acontecerem. O mais novo episódio é sobre a cultura e a sociedade japonesa crescendo até à Segunda Guerra Mundial. Portanto, o que é que aconteceu naquela sociedade e naquela cultura para 30 anos depois da guerra ainda haverem soldados japoneses em ilhas que se recusavam a render-se. Okay. E ele explora, ele neste episódio mais recente, que saiu agora ontem ou há 2 dias, explora isso, explora o que é que aconteceu naquela sociedade, naquela cultura para gerar aquele fenómeno. Chama-se o Hardcore History com Dan Carlin e é a minha recomendação para quem quer que goste de história. Yeah. Ok, boa. Yeah. Nós então vamos entrar também na história do cinema, ok? Yes. E vamos até aos anos 80. Vamos aqui falar um bocado sobre os atores de filmes de ação e toda aquela histeria, podemos dizer assim, sobre os filmes de ação. Foi muito grande nos anos 80 e também um bocadinho nos anos 90. O declínio disso e agora a volta outra vez dessa vibe um bocado de filme de ação com o The Rock, o Dwayne Johnson, ok? Portanto, tudo isso depois da intro. Bem-vindos ao Clube Geek Show, programa do Clube Geek, onde mergulhamos nos temas mais geeks deste mundo. Eu sou o Daniel, estou aqui com a Sara e com o Rui. Olá! Olá, pessoal! E como eu disse antes da intro, vamos aqui falar sobre filmes de ação dos anos 80. Portanto, o Rambo, mais Rocky, mais Die Hard, Exterminador. O Exterminador, sim. O Predador. O Predador. Aquele do... Opa, como é que ele se chama? Aquele que ele é o mais forte de tudo. O cowboy, aquele polícia cowboy, como é que ele se chama? O Python. Era Python. Não. Espera, aquela série. Sim, do polícia cowboy. Aquela série. O Chuck Norris. Sim. O Chuck Norris. O eterno Chuck Norris. Yeah. O Ranger do Texas. Yeah. Sim. O Ranger do Texas. O Ranger do Texas, isso dava tipo, oh my god. Mas pronto, Sylvester Stallone, Van Damme, David Hasselhoff. David Hasselhoff, bocadinho. Baywatch, era séria, mas pronto. True. Todos esses gajos com testosterona muito no alto, que viveram nos anos 80, popularam nos anos 80. Porquê é que isso foi uma cena nos anos 80, Gui? E porquê é que houve um declínio? Ora, basicamente, quando nós estamos a falar destes filmes e desta época específica do cinema, estamos essencialmente a falar do grande herói da ação americano. Como tu disseste, e bem, estes atores, o Schwarzenegger, o Stallone, o Bruce Willis, o Van Damme, tiveram um pico de popularidade durante os anos 80 com estes filmes de ação muito exagerada, ficaram famosos por terem as explosões, por terem os carros, por terem as armas e por serem, no geral, relativamente estúpidos, não se levarem muito a sério, para além de tentarem elevar a ação ao máximo. E é particular essa época do cinema porque era uma altura em que, sobretudo em termos de filmes de ação, bastava-te ter um nome de um destes atores e o filme ia ter sucesso. Yeah. Ou seja, não era preciso o filme estar baseado numa franchise, não era preciso estar baseado em bandas desenhadas, não precisava de estar associado a mais nada, bastava ter o nome do Schwarzenegger lá em cima e mostrar explosões e armas no póster
e o filme ia ter sucesso. Ponto final. Sim, o que vendia ao filme era o ator. Não era o ator, era o nome do ator. Exatamente. Não é? Exatamente. E não tanto a franquia, que é um bocado como é hoje em dia. Hoje em dia o que vende é a franquia, não é? Exatamente. É o nome da propriedade e não tanto o nome dos atores. Precisamente. Mas, por exemplo, um dos meus filmes preferidos desta categoria, que é o Comando, do Schwarzenegger, que deve ser o primeiro filme que eu me lembro de ver com o Schwarzenegger, teve imenso sucesso e não tem nada acerca dele para além do Schwarzenegger a ser badass. É mesmo só isso. Estes filmes tiveram imensa popularidade nos anos 80, houve um porradão deles, podíamos passar o resto do programa só a fazer nostalgia à volta destes filmes. Como tu já mencionaste o Rambo, já mencionámos o Exterminador, mas temos também o Comando, o Die Hard, o Robocop também entra nisto. O Cobra, estava a falar do Cobra, que é outro clássico com o Sylvester Stallone, em que ele é um polícia, que não é um polícia, é meio renegado. O Running Man, o Tango and Cash, como é que ele se chama? Que entra agora no Kurt Russell, que entra agora nos Guardians. Portanto, estes filmes, Big Trouble in Little China, outro grande filme dessa altura. Como eu disse, nós podemos passar o resto do dia só a fazer nostalgia à volta destes filmes. E o que nós notamos, o que se viu, foi que esses filmes começaram a ter um declínio de popularidade nos anos 90. Ainda houve muitos filmes deste género nos anos 90, não me interpretem mal, mas viu-se uma diminuição da popularidade deles. E é muito interessante tentarmos perceber porque é que isso aconteceu. Eu estive a ler artigos, encontrei algumas coisas muito interessantes, inclusive um artigo que punha o ano do declínio como 1996. Por exemplo, 1996 foi o ano do Eraser, que foi o último filme em que o Arnold Schwarzenegger era a cabeça de cartaz, mas depois disso os filmes dele já começaram a ganhar menos dinheiro, já pertenciam a franquias, já precisavam de ter outros nomes associados para terem sucesso. Portanto, o Eraser pode-se considerar que foi o último grande filme de ação do Schwarzenegger. Então, diz uma coisa, Rui. Será que nós podemos falar um bocado sobre uma era de ouro de um grupo de atores e não uma era de ouro de um género de cinema? Porque quando esses atores começaram a ficar mais velhos, também começaram a perder popularidade, ou isso não se aplica neste caso? Eu acho que podemos, sem dúvida nenhuma, falar de uma época de ouro destes atores e deste género de cinema que, como já tivemos a dizer, estava muito ligado a estes atores, mas acho que o declínio não teve tanto a ver com a idade deles. Porque de certa maneira, o que eu estou a pensar agora é o declínio aconteceu e não começaram a trazer novos atores para substituírem esses atores. Tipo, foi mesmo o género, foi mesmo para baixo em audiência, I guess? Sim, os filmes da maneira como estavam a ser feitos simplesmente não estavam a ter o sucesso que tinham antes, então eles começaram a adaptar. Tiveste outros grandes nomes em filmes de ação mais tarde, por exemplo, o Keanu Reeves, que na segunda metade dos anos 90 fez montes de filmes desse género, mas já não podemos dizer que o Keanu Reeves seja exatamente o herói da ação. Ele é um gajo mais magrinho, já não é tanta testosterona. Yeah. Portanto, o Keanu Reeves já representa uma fase de transição. Sim. Mas eu gostava de perceber porque é que houve esse declínio. Okay? Porque os anos 80 tiveram muito marcados por esses filmes de ação e também pelas franquias de terror. Exato. Depois os anos 90 foi assim um bocado uma indefinição, não soube bem o que é que foi os anos 90, foi um bocado de tudo. Não é? Depois tivemos a primeira década dos anos 2000, que foi adaptações de tudo e mais alguma coisa, não é? Depois estamos agora na segunda década dos anos 2000, que são sequelas e remakes. Yeah. Não é? Será que é por causa disso? Será que o público... Quer dizer, o público, é assim, eu gosto sempre de dizer que o público não sabe o que quer, não é?
Portanto, isso parte muito dos produtores de Hollywood e da própria Hollywood. Sim. Eles é que meio que fazem o mercado. Não é? Sim. Será que eles olharem e disseram, estamos fartos de filmes de ação assim baratinhos e que o pessoal gosta e vamos nos meter aí nas adaptações e... Será que é também por causa dos efeitos especiais que começaram a ser mais fáceis? E também foi mais fácil adaptar algo? Eu acho que tem muito a ver com isso. Mas eu encontrei uma entrevista ao próprio Sylvester Stallone em que lhe perguntaram exatamente isso. Em que lhe perguntaram porque é que ele achava que tinha havido um declínio do herói da ação. Isto foi numa entrevista que ele deu à revista Times. E ele marca o declínio do herói da ação com a estreia do primeiro filme do Batman. Portanto, o filme do Batman de 1989, realizado pelo Tim Burton, ele diz que os filmes de ação mudaram radicalmente a partir do momento em que foi possível colar os músculos com velcro. Faz sentido, sabes? Ele diz assim, ele continua dizendo assim, foi o início de uma nova era, o aspecto visual começou a dominar. Os efeitos especiais tornaram-se mais importantes do que qualquer uma pessoa individual e isso foi o princípio do fim. Yeah. Eu acho muito interessante ele dizer o filme do Batman, porque de facto foi o primeiro filme de super-heróis moderno. Isto é, moderno talvez não, mas... Sim, excetuando talvez o do Super-Homem, não é? Sim. Mas o Super-Homem os filmes do Super-Homem ainda não se levavam a sério, ainda estavam ali muito naquele tom muito campy. Mas levavam-se muito mais a sério do que os filmes que se faziam na altura. Verdade. Absolutamente paródias do género, não é? Verdade. Mas o Batman de 89 foi o primeiro que te mostrou um filme de super-heróis mais pesado, mais negro. Mais sério, sim. 1989 também foi o ano de estreia do Abismo, que foi o primeiro filme de ficção científica a ter um efeito especial exclusivamente e inteiramente feito com imagens geradas por computador. Portanto, não sei se te lembras aquele braço de água que entra pelo... Sim, aquela... Portanto, temos dois filmes muito icónicos em 1989, o Batman e o Abismo. Um deles representa o início da história moderna dos super-heróis e o outro representa o início da história moderna dos efeitos especiais. Yeah. Mas já é engraçado isso porque os efeitos especiais realmente, a partir do princípio dos anos 90, começaram a ficar mais em evidência, não é? Mas não os filmes de super-heróis. Aliás, houve muitos maus filmes de super-heróis nos anos 90. Nós tivemos o Batman, que foi assim uma pedra no charco, né? Ali um bocadinho isolado. Depois tiveste o Batman 2, que foi Batman Forever, não é? Acho que era o nome. Batman Forever. Sim. Depois podemos dizer que tivemos o Blade, mas o Blade não é um super-herói assim muito conhecido. Depois foi o X-Men, no ano de 2000 ou 99, ok, foi. Sim. Portanto, houve ali uma década que os super-heróis não tiveram na cena. Yeah. Mas o que tu notas nos anos 90, acho eu, é uma tentativa de adaptação de pôr estes heróis, estes atores dos anos 80, em filmes de ficção científica, com mais efeitos especiais. Tens o Total Recall em 1990, exatamente. O Exterminador Implacável em 1991, que já foi muito mais um filme de ficção científica e de efeitos especiais do que o primeiro Exterminador. Tiveste o Demolition Man, de 1993, com o Sylvester Stallone e com o Wesley Snipes. O Speed, eu adorava o Speed. O Speed é um clássico tão giro. É bem da giro. Mas, por exemplo, também tiveste outro filme, lá está, o Escape from LA. Lembras-te do Escape from LA? Yeah. Do Kurt Russell. Yeah. É outro filme que mais uma vez, daquele ano que eu estava a dizer antes, 1996, que representa o fim destes atores. E o Escape from LA é um filme muito giro, é engraçado de ver, mas é um filme péssimo. É um bocado difícil contornar isso. Mas, lá está, representa o fim deste... eu acho que representa o fim de uma era. Ok. Yeah. Então podemos dizer que foi uma mistura de várias coisas, não é? Foi uma mistura de efeitos especiais mais acessíveis, uma mistura também de... Com os efeitos especiais mais acessíveis foi possível adaptar, não é? Histórias de banda desenhada e de livros.
E também um bocado os próprios atores, não é? Começaram a ter menos espaço no cinema. Sim. Mas depois veio um homem careca, cheio de músculos, e meio que traz essa vibe outra vez de volta. É verdade. E é muito curioso nós vermos o percurso do The Rock. Nós estamos a falar do Dwayne Johnson, do The Rock. Okay? É muito engraçado de ver o percurso dele, porque ele veio da WWE, como toda a gente sabe, não é? Mas ele começou muito, muito devagarinho. Como se ele tivesse aqui um master plan, estás a perceber? Ele tinha tipo um master plan. Então ele começou muito devagarinho, aqui e ali. E depois começou a ser protagonista, mas em filmes muito pequeninos e tal. E quando ele viu que tinha poder, pronto, dominou Hollywood como tem dominado, não é? Yeah. E é um bocado essa volta da figura da ação dos anos 90, dos anos 80, que nós estamos a ver agora, com The Rock. Sem dúvida, sem dúvida. O Dwayne The Rock Johnson tem o mesmo género de fisicalidade, tem o mesmo género de carisma que estes outros atores tinham. E pela primeira vez em quase 20 anos, nós vemos que o sucesso dos filmes do Dwayne Johnson não tem tanto a ver com os filmes e mais com a própria presença do Dwayne Johnson. As pessoas adoram o Dwayne Johnson, por algum motivo. Sim, ele ganhou, acho que foi o ano passado, ele ganhou o prémio, entre aspas, de ator mais bem pago de Hollywood. Possivelmente. Sim, é muito provável. 2017. Yeah. Porque nós temos vários atores que têm nome, por exemplo, o Tom Cruise tem nome, mas ele não tem sucesso em todas as franquias onde está inserido. Não é? Por exemplo, a Múmia foi um desastre. Os do Tom, aqueles do Reacher, como é que se chama? Jack Reacher. Jack Reacher. O primeiro foi bom, eu gostei, mas acho que foi mais a mão do realizador e não do Tom Cruise, porque o segundo filme foi péssimo. O segundo filme foi péssimo. Mas a Missão Impossível funciona muito bem. E as primeiras reações do novo Missão Impossível apregam o filme como algo revolucionário no cinema. Ok. Sério, eu também fiquei surpreendido. Mas é a franquia que vende, não é o Tom Cruise, apesar de ser um grande nome. Não é? Sim. Mas já é uma Michelândia tipo de ator e filme e franquias, já pões os dois no mesmo patamar, ao passo que os filmes do Dwayne Johnson são tipo... É só ele. É por causa dele. Sim, não interessa ao filme. O Tom Cruise sozinho não funciona, ele tem que ter uma franquia forte por trás. Sim. Enquanto que o The Rock cria os próprios filmes dele, ele é que financia os filmes, obviamente, para ter o controle total daquilo, que é exatamente como era nos anos 80, né? O filme é feito à volta do ator. E é isso que o The Rock cria. E está a criar agora. Basta ver este filme que ele tem a estrear agora, o Skyscraper, que apesar de ser um filme de desastre muito clássico no seu formato, o filme está a ser feito por causa do Dwayne Johnson. Sim. Apesar de isto estar inserido num género muito específico, mais uma vez isto não vem de uma franquia, não vem de uma adaptação, é um filme inteiramente novo, que por si só é uma raridade em Hollywood nos dias que correm, e se isso está a acontecer é porque tem o Dwayne Johnson apegado. E eu hoje estava a ouvir uma entrevista com o Dwayne Johnson sobre o filme. Eu não sabia isto, ele como personagem neste filme tem uma prótese. Sim. Portanto, as pessoas que estavam a comentar o filme estavam a dizer que é uma personagem interessante nesse sentido, porque isso não o define. Esse pormenor não define a personagem. É só tipo uma extra qualidade da personagem. Exato. Pronto, é um tidbit engraçado. Sim, mas a questão é que não deixa de ser o The Rock que está ali. Apenas é o The Rock com mesmo uma perna. Sim, claro. Não, mas é interessante termos uma personagem deste género com esta característica. A ser representada. Exato. Mas é interessante notar porque todos aqueles atores clássicos da ação dos anos 80, eles faziam deles próprios, como tu disseste, muito bem, né?
Yeah. E o The Rock faz dele próprio. Sim. A questão é que tu, nos anos 80, tu tinhas uma manopla de atores variados e logo o possível cansaço que o género poderia ter estava mais diminuído, porque tinhas muita escolha de atores, apesar de serem basicamente todos iguais, mas eram diferentes, cada um era único, né? Pronto. Neste momento tem apenas o The Rock, é apenas ele. E ele produz aí uns 3 filmes por ano, né? Yeah. Que e poderá começar a sofrer de cansaço, mais ano, menos ano. Sim, isto é uma onda que vai ter tendência para descer novamente. Mas isso poderia eventualmente ser compensado se houvessem mais atores a fazer a mesma coisa. Mas, no entanto, eu atualmente não vejo ninguém sequer com pretensões de tentar fazer a mesma coisa que o Dwayne Johnson está a fazer agora. Ou seja, não vejo mais nenhum ator que atualmente seja capaz de carregar um filme por si só, sem mais ajuda de nada. Eu não sei se não há atores que não querem, eu acho que há atores que não conseguem. Sim. E tu tens o claro exemplo do... e tu tens o claro exemplo do... Como é que ele se chama? O outro careca do Velocidade Furiosa. O Vin Diesel. O Vin Diesel, sim. Que ele claramente queria ser o que o The Rock é hoje. Né? Mas não consegue porque não tem as capacidades que o The Rock tem. Portanto, eu acho que não é por não querer, é por não conseguirem. E é preciso ter umas características certas. Um je ne sais quoi. Exatamente. e uma personalidade certa para conseguir ser um astro da ação. Não é? Temos ver também o Will Smith também foi durante alguns anos ali um bocado um astro da ação, mas depois ele né, pronto, perdeu-se na sua própria megalomania de que o gajo tem. Ele agora está tipo completamente na social media, é a cena dele agora. É assim no YouTube, ele agora é youtuber. Agora é youtuber, Will Smith youtuber. Ele é da cena. Estamos em 2018, pessoas. Também tiveste ali a determinada altura o Jason Statham, começou em meia dúzia de filmes ingleses. Acho que o primeiro grande filme dele foi o Snatch, o Porcos e Diamantes. Foi onde ele começou a ficar popular. Depois entrou nos Fast and the Furious. Ele tenta fazer mais ou menos a mesma coisa, tenta encaixar, mas não tem nem de perto nem de longe o carisma que tem o Dwayne Johnson. Sim. O Liam Neeson tentou e falhou embaraçosamente. Sim, acho que o Liam Neeson... Eu não sei se ele tentou, eu acho que lhe caiu em cima assim do nada, não é? Possivelmente, sim. Apresentaram-lhe um argumento chamado Taken e eu disse, ok, isto é fixe. Eu acho que ele não queria. Para ser sincero, eu acho que ele não queria. Mas pronto, calhou e pronto. Até porque fora o Taken não há assim muitos mais filmes de ação que o Liam Neeson. Ele tem mais um ou dois que tentam ir pela mesma linha, mas foram fracassos tão grandes que ninguém ouviu falar deles. Exato. Uhum. Por acaso, esse gajo, o Jason Statham, esse é o nome dele, tem um papel muito interessante num filme que saiu há uns anos, que é o London. Acho que até foste tu, Daniel, que me falaste nesse filme. London, que é tipo... É com o Captain America, é com o Chris Evans. Ok. Não sei. Acho que foste tu que me falaste nesse. E ele faz um grande papel nesse filme. Eu fiquei tipo, wow, ok. Mas só um tidbit, um pormenorzinho. Mas estamos a ver aqui uma lista de atores. O Matt Damon acho que não pode ser considerado. Mas olha, mas tens um muito interessante, que é o Jackie Chan. Sim, true. E nós podemos dizer que ele era um astro da ação, porque os filmes vendiam por ele. Sim. Né? Yeah. Apesar de ele agora estar muito velho,
mas quando estava assim no auge, ele era uma estação, só que não tinha o alcance que tem o The Rock hoje em dia. Verdade. Eu sinto que eu quase que tenho vontade de incluir o Jackie Chan numa categoria só dele. Sim. Porque... Mas podemos incluí-lo nesta categoria, faz todo o sentido. Não, ele sem dúvida nenhuma que foi um desses grandes heróis da ação e que os filmes vendiam à custa do nome dele. Mas a trajetória da carreira dele é tão única e particular no sentido em que ele tem uma filmografia imensa e o homem trabalhou. Sim, porque era Estados Unidos e China. Exatamente. As pessoas esquecem-se que ele fez muito filme na China. Imensos filmes que nunca chegaram cá a este lado. Exato. E onde ele foi brutalmente popular, talvez mais até do que no Ocidente. E como tal, ele não teve o mesmo declínio que os outros atores tiveram. Se bem que, apesar dos filmes dele não terem mantido a popularidade, ele continuou sempre a trabalhar e quando não estava a trabalhar no Ocidente, estava a trabalhar na China. Portanto, ele não teve propriamente a mesma trajetória que os outros. Sim, é verdade. É verdade. Mas será que vamos ver esse regresso do action figure? Ou isto é apenas uma cena do The Rock e pronto? Honestamente, neste momento, a força que eu vejo os filmes de super-heróis e de ficção científica e as franquias e as sequelas a terem, não vejo isto a diminuir em pouco tempo. Eu acho que o Dwayne The Rock Johnson é um blip, é um erro do sistema, é uma coisa que está aqui a durar durante muito pouco tempo e já estamos a começar a ver alguns indícios de que possa estar a entrar em declínio. Mas acho que vamos passar ainda uns anos sem voltar a uma era de atores a liderarem um filme só por causa do seu nome. Não acho que... Em primeiro lugar, porque, como estávamos a dizer há bocado, não há mais ninguém para substituir o The Rock. Não há mais ninguém neste momento para preencher esse papel ou para começar a dar algum género de revivalismo a este género de cinema. Simplesmente não vemos isso. Mas eu também acho que não é isso que o público procura neste momento. Eu acho que o público está muito ávido por adaptações, não só de banda desenhada, está bem, mas de livros, e não só de banda desenhada de super-heróis, mas outro tipo de banda desenhada. Eu acho que as pessoas querem muito ver adaptações, materializar aquilo que elas imaginam, não é? Eu acho que o público está muito aí neste momento. A Hollywood também está aí muito pelos remakes, mas eu acho que os filmes de autor neste caso de ator, podemos dizer assim, os filmes de ator, acho que não têm assim muito espaço no Hollywood de agora e no Hollywood da próxima década, talvez. Ou pelo menos não no género do filme de ação e aventura. Vais continuar a ter grandes filmes de interpretações. Sim, mas não dá-se. Isso vai ser sempre porque são filmes de autor. São filmes, não é? Agora, aqueles filmes mais populares, mais comerciais, penso que não. Não, esses concordo contigo, vão estar inteiramente dominados pelos efeitos especiais e pelos heróis e pelas sequelas e os remakes. Infelizmente. Olha, diz-me agora uma coisa. Aqui nós vamos ver quanto tempo? 30 minutos, ok. Diz-me uma coisa. Os teus guilty pleasures, ok? Portanto, é assim, toda a gente sabe que esses atores são muito maus e os filmes que eles fazem são muito maus, mas é assim, nós temos que admitir que há atores que nós gostamos e há filmes que nós gostamos que não sabemos que são muito maus. Quais são os teus, Rui? Ok. Então, eu já tinha mencionado o Comando. Okay. Acho que é um filme que é tão giro. É o Schwarzenegger basicamente a dar porrada a uma data de gente durante o filme inteiro. Tem uma cena final. Tem talvez uma das melhores one-liners do Schwarzenegger que eu me lembro. Porque, lá está, era outra das características destes atores nestes filmes é que eles estavam sempre a dizer one-liners. E, por exemplo, um dos aspectos que eu acho que deu sempre mais popularidade ao Schwarzenegger, mais do que ao Sylvester Stallone,
é que o Schwarzenegger sempre teve um sentido de comédia e timing de comédia muito melhor do que o do Stallone. E lembro-me em particular no fim do Comando, quando o Schwarzenegger lá está a levar porrada do vilão e tu sabes que ele vai levar porrada durante 5 minutos até se levantar e desancar o mal da fita. No fim, o que acontece é ele pega no vilão e atira-o contra umas tubagens que estão na parede. Ele parte um desses tubos, empala o vilão no tubo e o tubo começa a estar ali a libertar vapor. E o Schwarzenegger muito famosamente diz: "You need to let off some steam." Essa ficou-me na cabeça e faz com que o Comando seja um dos meus filmes preferidos desta altura. O Robocop é fantástico. O primeiro filme é genial. É um excelente filme de ficção científica. Está muito bem escrito, está muito bem construído e a ideia e a personagem do Robocop é fascinante. É um polícia que é um robô e tem uma pistola dentro da perna. E eu BDS, meu. BDS. E eu quando tinha 7 ou 8 anos... E a música. Eu delirava com aquilo. Exatamente. Era tão bom. Depois, só para mencionar aqui mais um, deixa-me só ver. Se calhar menciono também como Guilty Pleasure o Demolition Man. É um filme de 93 com o Sylvester Stallone e com o Wesley Snipes, como eu já tinha dito. Também é um filme de ficção científica, muito engraçado. O Sylvester Stallone faz um dos seus papéis mais curiosos e é ele a fazer de si mesmo, mas é engraçado porque é ele a fazer de si mesmo num mundo que, assumidamente, dentro da própria história do mundo, já ultrapassou os grandes heróis. Já lembrei-me de outro que tenho de falar, que é imperdível. Portanto, tens o Sylvester Stallone, que está a encarnar a personagem do grande herói americano e, no entanto, está num mundo que já é todo muito mais gentil, que é todo muito mais polido e elegante. E tens a famosíssima piada das 3 conchas, que é uma das piadas mais recorrentes na internet. Eu ainda vejo hoje pessoas no Reddit a falarem das 3 conchas. E se não sabem do que é que eu estou a falar, eu também não vou explicar. Vejam o filme, que é uma piada giríssima. E quero mencionar o meu filme preferido da altura. Este é um filme fantástico que se chama o Last Action Hero. É um filme também de 93, se eu não me engano, é com o Schwarzenegger, em que este filme é essencialmente uma paródia ao género de filmes que nós estamos a falar. É um filme que assume que este género está em declínio e é um comentário fantástico a todo o género. O filme goza consigo mesmo, goza com o género e, no entanto, é uma obra de amor ao género do cinema de ação dos anos 80. Last Action Hero, de 1993. Se nunca viram um filme de ação dos anos 80, vejam o Last Action Hero, que vão perceber perfeitamente porque é que nós estamos a falar disto. Exato. Isso fez-me lembrar de um filme que foi feito há uns anos, já há 2 anos, 3 anos talvez, que é o Kung Fury, e é também muito alusivo a este género dos anos 80. Quase uma paródia, mas nem tanto uma paródia, usa o género de uma maneira bastante fresh. É peculiar. É uma junção de imensos tropes dos anos 80, eu diria. Exato. Yeah. Olha, os meus guilty pleasures é assim, Robocop acho que foi o filme mais emblemático para mim. Quando era puto eu adorava Robocop, uma cena de outro mundo. Mas eu tenho uma paixão secreta pelo Jet Li. Tenho que admitir que sempre que o Jet Li aparece eu olho as cuecas. Portanto, não sei, eu não sei porquê, porque ele até não é assim um grande ator, mas não sei, olha, é uma cena que eu adorava os filmes dele, todos os filmes,
Era assim o meu guilty pleasure. Em termos de atores, era o meu guilty pleasure. Mas sim, pronto, eu sou mais novinho. Eu não faço assim muito parte da geração dos anos 80. Apesar de não ser assim muito nova, atenção. Mas sou novinho. É o último ano dos anos 80, não é? Exatamente. Portanto, eu não vivia muito essa época dos heróis dos anos 80. Eu sei que eles existiram, porque pronto. Mas não fez muito parte da minha infância. O Chuck Norris fez muito parte da minha infância, mas a série que ele tinha, do Ranger, qualquer coisa, mas não os filmes dele. O Baywatch fez muito parte da minha infância também. Completamente para mim. Mas sim, pronto. E tu, Sara, tem algum guilty pleasure de atores e de filmes dos anos 80? Opa, eu não sei. Será que consideramos o Jeff Bridges como um ator? Ele é meio canastrão por essa altura, mas é diferente. Não sei. Eu quase que o ponho nessa caixa, mas só com um pezinho lá dentro. You get what I'm saying? Que filme? Estás a pensar em algum filme em específico? Talvez no Trono. Mas é diferente, lá está, é um género completamente diferente, sim. Lá está, estes filmes todos, eu não vi nenhum deles. Eu se calhar vi o Predador e gostei desse filme, mas o Arnold Schwarzenegger nunca foi um guilty pleasure meu. Eu só posso dizer o Keanu Reeves, mas isso já é anos 90. Já é muito mais fim dos anos 90. Yeah, mas o Keanu Reeves was a big guilty. Well, not guilty. Eu era aberta em relação ao assunto. Olha, o Keanu Reeves agora está muito action hero neste momento. Verdade. Está muito na cena. Mas é uma cena mais sombria e tal e coisa e eu gosto. Olha, é assim. Vamos em 40 minutos. Eu quero só aqui falar sobre algo assim rápido para terminarmos o programa. Sobre mulheres, não é? Elas também existem neste mundo, não é só homens. E não existiram nesta altura, não houve. Não existiram, mas agora lembrei-me de uma atriz que podemos considerar uma figura de ação, que é Angelina Jolie. Sim. No princípio dos anos 2000. Sim, verdade. Verdade. Tanto com Tomb Raider, como com os outros filmes que ela fez, podemos dizer que os filmes vendiam por ela. Sim, verdade, completamente. Numa altura em que... Isto é, na altura, ainda hoje é, mas mais na altura ainda em que as adaptações de videojogos tinham tanta fama de serem tão más, o Tomb Raider só teve o sucesso que teve porque tinha a Angelina Jolie associada. Claro. Yeah. Sim. Foi de facto um marco. E ela também depois fez o Salt, que também foi um filme que quase vendeu por causa dela, não é? Tinha o nome dela associado ao projeto. Temos de mencionar Sigourney Weaver. Sim. Exatamente. Grande... Mas eu sinto que ela esteve muito ligada ao Alien e Sim. Eu sei que ela fez mais filmes, obviamente que ela fez mais filmes, mas a imagem dela ficou muito associada ao Alien. Sem dúvida nenhuma. E não a ela própria. Entendes o que estou a dizer? Sim. Percebo perfeitamente. Não, ela de facto escapa a esta definição muito específica de que nós estávamos a falar de atores que só o nome deles, mesmo sem estarem associados a nenhuma outra propriedade ou a nenhuma outra franquia, tiveram sucesso. Obviamente que a Sigourney Weaver ganhou o sucesso e ganhou a sua popularidade à custa dos aliens. Mas apesar disso, dentro desses filmes, ela acaba por ser na mesma a heroína da ação. Sim, é verdade. E até hoje, Alien é a Sigourney Weaver. Exatamente. Sim. Exatamente. Também dentro dessa mesma categoria temos de pôr a Linda Hamilton, que era a Sarah Connors nos filmes dos Exterminadores, em que sobretudo no segundo ela evolui para uma verdadeira heroína da ação. Sim. Temos a Mila Jovovich, que também é um caso interessante. Foi um bocado. Lá está, ela por si só não vendia, só o nome dela não vendia os filmes,
Mas foi uma atriz de ação Opa, que é assim, vendeu ainda fez alguns filmes. Ela protagoniza os filmes que o marido faz e que são péssimos, diga-se de passagem. Sim, lá está. Não Mas, pronto, estamos a falar em qualidade, mas... O amor tira estas coisas, não é? Sim. Não, mas então nesse caso eu chamo a atenção para o Quinto Elemento. Sim, verdade. Que é de quando? O filme é de 97. O filme é muito bom. O Quinto Elemento, com a Mila Jovovich, em que ela faz uma heroína da ação. Maior, Sim. em que dentro da história o papel dela é quase mais importante que o Bruce Willis. Lá está o Bruce Willis, outro ator da ação dos anos 80 que na segunda metade dos anos 90 começou a tentar fazer ficção científica, e o Fifth Element é um exemplo disso. Mas já lá tinha a Mila Jovovich e ela depois evoluiu e manteve esse estatuto de heroína da ação com os Resident Evil. Com os Resident Evils todos. Yeah. E ela ainda fez outro... Qual era aquele que era baseado no anime? Ela fez um que era muito mau que vi no outro dia e é péssimo. Era muito mau, sim. Ultraviolet. Pá, eu vi isso e aquilo é tão mau. Sim, as comics originais são muito, muito interessantes, com uma imagética fantástica, mas sim, o filme é absolutamente terrível. Horrível. Mas sim, também uma atriz com um começo interessante, porque ela era modelo. Ela não começou por ser atriz. Sim. Yeah. Parecido mais ou menos ao Dwayne Rock Johnson ao início. Sim. E E tá bem, pessoal, olha. É isto. É isto. Ficamos por aqui. Não, eu acho que nós percorremos bem a cena. Acho que percorremos bem a cena. Foi um e falámos apanhado. bem sobre o que tínhamos para falar. Acho que sim, acho que ficou aqui um programa interessante. Nós para a semana estamos de volta assim. O próximo fim de semana é a Comic Con de San Diego, portanto, acho que podem tentar adivinhar qual é o tema do próximo Cool Geek Show, mas não vai ser muito difícil de adivinhar, está bem? Não vai ser muito difícil de adivinhar. Eu sou o Daniel, estive aqui com a Sara e com o Luís, foi o Cool Geek Show, programa do Cool Geek. Nós vemos no próximo programa do Cool Geek. Tchau, tchau, pessoal, abraços. Adeus. Tchau, pessoal, fiquem bem. Bye! Bye. Bye.